Olá, meu irmão, minha irmã, nós estamos reunidos mais uma vez nisso, para estudar a nossa fé. Seja bem-vindo, você que está sendo perseverante nos nossos vídeos, que está dando tempo para Deus, está dando tempo para conhecer as coisas de Deus, né? Porque sabemos que é a verdade que vai nos libertar, né? A verdade que vai nos tirar de toda ignorância, de todo erro, né? E nós vamos preparar o nosso coração para a gente poder estar diante de Deus, para que Deus possa abrir os nossos ouvidos, o nosso entendimento. E pedir que a Santíssima Virgem venha por nós, juntamente com São José, interceder para que possamos meditar a palavra do Senhor, a sua verdade que a Igreja, a Santa Igreja Católica ensina. Vamos fechar os nossos olhos, pôr no coração e pedir que Nossa Senhora venha interceder por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja bem-vindo, irmão e irmã, né? Por causa dessa pandemia, nós estamos fazendo esses vídeos, né, para que a nossa fé não se esfrie, né? Eu particularmente não gosto muito de fazer esses vídeos, né, que eu gosto mais de estar presente, mas por obediência ao nosso padre que pediu, e também por o padre ficou pensando muito em vocês, né, em nós, que somos seus filhos espirituais, né, para que nós não esfriemos na fé. Então, isso é para mim também, eu não esfriar na fé, não é para você também se esfriar na fé. Porque nós vamos então hoje meditar sobre o nono artigo do credo, né, nós estamos falando aí série de vídeos falando sobre o credo, né? E hoje nós vamos falar sobre o nono artigo do credo, que é creio na Santa Igreja Católica. Muitos cristãos católicos não conhecem as coisas que vão ser ditas hoje aqui através do catecismo. Muitos. E por isso largam a igreja, abandonam a sua fé. Então, esse nono artigo do credo, creio na Santa Igreja Católica, eu vou dividir ela em quatro partes, né? Quatro partes para a gente poder entender devagarzinho, entender o que é a igreja, qual a importância da igreja. A igreja é importante para a nossa salvação, a igreja é importante para a minha salvação, né? Então vamos lá. Pega o parágrafo do Catecismo 748. Né? 748 está dizendo assim: sendo Cristo a luz dos povos, este sacrossanto sínodo, né, se não é a reunião dos bispos ali com o Papa, né, se não me engano, em 1985, né, quando foi escrito essa passagem aqui. Congregando no Espírito Santo, né, reunimos, convocamos no Espírito Santo, deseja ardentemente anunciar o Evangelho a toda criatura e iluminar todos os homens com a claridade de Cristo, que resplandece na face da Igreja. Onde então que toda criatura recebe, né, ardentemente o Evangelho na Santa Igreja Católica, né? A Igreja é necessária, né? Assim como existe, para a gente poder entender, é necessário para o médico operar as pessoas no hospital onde tem tudo direito, é preciso também que Cristo nos salve dentro de um lugar, num hospital, e esse hospital se chama Igreja, né? Porque a Igreja que nos dá o batismo, a Igreja que nos casa, a Igreja que nos dá a primeira comunhão, a Igreja que nos crisma, que dá unção dos enfermos, a Igreja que nos dá a bênção, que dá a Santa Missa, né? Então a Igreja é necessária para a nossa salvação, tá? Mais para frente eu vou explicar isso. Vamos pegar a palavra comigo? Evangelho de São Mateus, capítulo 16. Evangelho de São Mateus, capítulo 16, do versículo 16 ao 19. O Evangelho de Mateus, nesse capítulo aí, a partir do versículo de 13, né, Jesus chega na território de Cesaré de Filipe, né, e Jesus pergunta aos discípulos: quem dizei os homens que eu sou? Os apóstolos começaram a falar: Senhor, uns dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és um dos profetas que ressuscitou. Aí Jesus pergunta para eles, versículo 15: disse-lhe Jesus: e vós, quem dizei que eu sou?
Jesus faz essa pergunta para mim e para você que somos igreja: quem eu sou? Né? Essa palavra eu sou, né? O judeu, quando usava essa palavra, era referente a Deus, né? É o Yahvé, né? Eu sou aquele que sou. Então Jesus pergunta para eles: quem eu sou? Né? Para muitas pessoas que não são cristãs, para as pessoas, as outras religiões desse mundo, acham que Jesus foi um grande homem, foi um grande profeta, mas nenhum deles diz que Jesus é Deus. Porque se disserem que Jesus é Deus, vão ter que se comprometer com a afirmação que vão dizer. Né? Então Jesus para nós, assim como a resposta de Pedro, né, versículo 16, né? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Né? Sabemos que Tu és Deus, que veio da parte de Deus. E Jesus fica muito feliz com essa declaração de Pedro. Né? Versículo 17: Jesus então lhe disse: Feliz és Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. E eu te declaro: Tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei, edificarei a minha igreja. As portas do inferno não poderão prevalecer contra ela. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Essa passagem bíblica aqui, meus irmãos, Jesus aqui, primeira vez, fala da realidade da igreja aos apóstolos, né? E diz a Pedro: Tu és Pedro, sobre esta pedra, né? Jesus diz, né? Tu és Kéfas, né? Quer dizer pedra. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A palavra minha, né? Vem um pronome, um verbo, um pronome possessivo, que está no singular, é minha. É um pronome de posse. Então a igreja é de Jesus, a igreja não é do Papa, a igreja não é dos bispos, a igreja não é minha, não é sua, a igreja é de Cristo. A minha igreja, pronome possessivo, a igreja é de Jesus. Né? Construirei a minha igreja. E eu te declaro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Olha só que coisa maravilhosa. Na Basílica de São Pedro, no altar principal da Basílica de São Pedro, debaixo, no subsolo, existem as catatumbas dos mártires, né? As catatumbas ali de muitos papas estão enterrados ali. E debaixo deste altar principal do Vaticano, lá no subsolo, retamente, né, está o túmulo de São Pedro. Em 1960 houve um pequeno terremoto lá no Vaticano, e eles perceberam que tinha uma parte lá dessas catatumbas que não foram pesquisadas. Aí a igreja permitiu que a NASA fizesse ali uma sonda com uma câmerazinha e fosse até lá no interior. Ali perceberam que tinha um cadáver de um homem de mais ou menos 60 e poucos anos, e estava escrito ali em grafite: Aqui está o apóstolo Pedro. Olha que coisa maravilhosa. Aquilo que Jesus profetizou lá atrás: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, debaixo do altar principal do Vaticano, está ali o túmulo de São Pedro. E os cristãos não sabiam. Talvez só os primeiros cristãos, mas depois isso foi passando aos séculos, não foi se revelando isso. Né? O que aconteceu? Constantino, quando se converteu ao catolicismo, ele viu, ele conheceu onde Pedro foi enterrado, né? Onde São Pedro foi enterrado era tipo um cemitério de pagãos, né? Que era numa colina, assim. Então o que Constantino fez? Constantino foi nessa colina em declínio, levantou alguns sapatos, algumas colunas, e construiu a Basílica de São Pedro por cima do túmulo de Pedro. Né? E muitas pessoas perguntarem: poxa, por que Constantino construiu a Basílica ali num lugar melhor, que tinha do lado ali? Né? Mas Constantino, com a graça de Deus, né, percebeu isso. Né? O Pedro fez ali uma igreja por cima do túmulo de Pedro, para confirmar isso que Jesus disse: Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Né? E as portas do inferno nunca vão poder vencer. Meus irmãos, na igreja a gente vai ver muitas decepções de papa, de bispo, de padre, de catequista, de pessoas que servem a igreja, que tentam destruir a igreja, mas a igreja não cai, porque ela é edificada sobre a rocha que é Cristo, né? A rocha aqui que é Pedro. Né? E as portas do inferno vão lutar, vai ter guerra, mas elas nunca vão poder prevalecer. As portas do inferno nunca destruiu a igreja, nunca poderá destruir, porque é uma promessa de Jesus. Então eu não posso amar a igreja pela igreja, eu tenho que amar a igreja por Jesus, porque Jesus que deu essa palavra. Entende? Muitos de nós
nos decepcionamos com a igreja por causa desses exemplos que eu dei, por causa de padre, por causa de bispo, por causa de diácono, por causa de papa, por causa de catequista. Mas a igreja é de Cristo. Eu tenho que amar a igreja por causa de Jesus. Mesmo que as decepções, as tristezas nos odeiem, porque também nós decepcionamos as pessoas. Mas o amor pela igreja tem que ser por causa de Jesus. Porque Jesus não nos trai. Jesus não nos engana. Né? Eu te darei a chave do reino do céu, dizendo o papiro. O que você ligar na terra será ligado no céu. O que você desligar na terra será desligado no céu. Então tudo aquilo que a igreja diz para mim e você que somos católicos, que é para fazer, porque isso nos dá salvação, devemos fazer, porque é promessa de Jesus. Eu te darei as chaves do reino do céu, né? Jesus tinha acabado de conquistar essas chaves da mão do demônio com a sua morte e ressurreição e deu a chave à igreja. Quem que você dá a chave da sua casa, do seu carro, da sua moto? Para quem você confia. Então olha só o que Jesus fez, né? Jesus deu à igreja essa missão, deu autoridade, confiou à igreja, ó, eu conquistei a salvação. Cabe vocês agora distribuir a salvação no mundo através dos sacramentos, né? Tem uma expressão, das expressões que está aqui no catecismo que a gente vai ver, né? Que a igreja é a esposa do Cristo, né? Jesus fez um casamento com a igreja. E por que não existe e não pode existir outra igreja? Porque Jesus não é um adúltero. Já viu um marido ter várias esposas? O marido que tem várias esposas, ele é um adúltero, ele é um pecador. E será que Jesus é um pecador? Será que Jesus é um adúltero que tem várias igrejas, que tem várias esposas? Não, meus irmãos. A igreja é a única, a igreja católica é a única esposa do Cristo, né? Quando Jesus voltar, essa esposa vai se unir em núpcias, num banquete nupcial, como a palavra fala, né? E quem é essa igreja? Essa igreja também somos nós, é a nossa alma. Sou eu, é você, nós somos igreja. Nós fazemos parte desse corpo místico do Cristo, né? Nós fazemos parte da esposa do Cristo. Isso é muito significativo, muito bonito de se ver quando a gente entra na fila da comunhão, né? O que é o casamento? O casamento, o noivo está lá na frente, né? Esperando a noiva entrar, né? Na fila da comunhão também. O noivo está lá na mão do padre, está na mão do diácono, está na mão do ministro. E nós que somos a esposa, vamos em procissão ao encontro do nosso esposo. Que coisa maravilhosa ser católico. Só a igreja católica para poder desenvolver uma doutrina como essa. É lindo ser católico. Devemos amar a igreja, devemos defender a igreja, rezar pela igreja, porque é a igreja que vai nos salvar, né? Tem um parágrafo no catecismo, deve ter vou ver hoje, 851, de 845 a 851, esses capítulos, esses parágrafos, está dizendo lá que fora da igreja não há salvação. Então essa história que vocês talvez já disseram ou já ouviram, igreja não salva, igreja salva. A igreja salva, porque eu preciso estar dentro da igreja para poder receber os sacramentos. A igreja salva sim. E até mesmo as pessoas que não são cristãos. A gente ainda vai ver sobre isso. Até mesmo as pessoas que não são cristãs, é através da igreja que nós somos salvos. Porque Jesus deu o poder das chaves à igreja. Deu autoridade de salvar as almas à igreja. Entendeu? Parágrafo 751. O parágrafo 751 está dizendo aí, a igreja no desígnio de Deus, né? As denominações e as imagens da igreja. Então vamos ver o que significa a palavra igreja. A palavra igreja significa, né, chamar fora, significa convocação, assembleia. Então o que Jesus fez? Jesus convocou a humanidade. E essa convocação se chama igreja. Aí esse povo vai ser o povo eleito, o povo chamado de Jesus, né? Designa assembleias do povo, geralmente de caráter religioso. É o termo frequentemente usado no Antigo Testamento grego para a assembleia do povo eleito diante de Deus, sobretudo para a assembleia do Sinai, onde Israel se recebeu a lei e foi constituído por Deus como seu povo santo, né? O povo de Israel foi ali a prefiguração da igreja, né? Como se fosse ali o início da igreja, né? O povo de Deus, né? Ao denominar-se igreja, a primeira comunidade dos que criam em Cristo se reconhece herdeira dessa assembleia. Os primeiros cristãos reconheceram, viram que eles eram herdeiros dessa primeira assembleia, que era a assembleia do povo judeu, que foram convocados, né? Foram chamados a viver em Deus. Deus convoca seu povo de todos os confins da terra. Então todos nós somos chamados a ser igreja.
E nós devemos saber que a fronteira da igreja ela passa dentro de nós, né? Quando eu ajo, quando a igreja me ensina, eu sou igreja. Agora, a partir do momento que eu já não faço mais aquilo que a igreja ensina, eu já não sou mais igreja. Se eu cometo um pecado, eu já deixei de ser igreja. Essa que é o paradigma, né? É a divisão, né? De como eu estou na igreja e quando eu não sou igreja. Eu sou igreja quando eu não faço a vontade de Deus. Eu não sou igreja quando eu deixo de fazer a vontade de Deus. Então a igreja dentro de nós é uma luta, né? Eu preciso ser igreja. E não basta só eu ir à igreja, né? Porque, meus irmãos, a gente pode citar o exemplo de Judas, né? Judas viveu 3 anos ao lado de Jesus. Será que existe uma pessoa nesse mundo que foi abençoada igual Judas? Você viver ao lado de Jesus, comer, beber, dormir, ver os milagres que Jesus fez. E mesmo assim Judas se perdeu, né? Na sua traição. Isso mostra para nós também isso. Não adianta só eu ir à igreja. É importante também que a igreja esteja dentro de mim. Principalmente onde eu estiver, no trabalho, na minha casa, na escola. A igreja precisa estar dentro de mim. Porque senão eu vou fazer uma experiência como Judas. Viveu ao lado de Jesus ali, mas não comungou, não fez a experiência com Jesus. Né? Não trouxe Jesus para dentro de si. Né? 759, parágrafo. Então vamos ver aqui a origem, a fundação e a missão da igreja. Né? A igreja é um projeto nascido no coração do Pai. Né? Então Deus teve esse projeto de criar a igreja, para que o povo, né, todos os homens participassem da vida divina, né? Participação da vida divina de Deus, né? Família de Deus. 759, né? O Pai eterno, por libérrimo e arcano desígnio, né? Libérrimo quer dizer livre, arcano quer dizer misterioso, né? De sua sabedoria e bondade criou todo o universo. Então o Pai eterno, por livre e por um misterioso desígnio de sua sabedoria e bondade, criou todo o universo. Deus criou-nos livremente e de uma maneira misteriosa. Né? Decidiu elevar os homens à comunhão divina, ou seja, nós participamos da vida divina. Né? Vamos entender isso. Os súditos de um rei que vive ali na corte do rei, no palácio, eles não são o rei, mas eles participam da vida divina, da vida do rei ali, do seu luxo, né? Do seu luxo ali, das mordomias, das comidas, das companhias. Então, o povo que está ali participa da vida do rei. Então, nós também somos chamados a participar dessa vida divina com Deus, dessa comunhão plena com Deus, né? A qual chama todos os homens em seu Filho. Né? Todos os que creem em Cristo, o Pai quis chamá-los a formar a Santa Igreja. Todos que creem em Cristo. Então, todos nós que cremos em Jesus, somos chamados a formar a igreja dentro de nós. Esta família de Deus se constitui e se realiza gradualmente ao longo das etapas da história. Então essa família de Deus, né, a igreja, ela foi crescendo, né, ao longo da história. Aquilo que os apóstolos, né, falavam, aquilo que nós hoje sabemos, muitas das coisas que nós sabemos hoje, na época dos apóstolos não sabiam, na época dos primeiros cristãos não sabiam. Os psicólogos deles não entendiam. Então a igreja, esse organismo também vivo, né, que vai crescendo, vai se desenvolvendo ao longo dos séculos. Nós fazemos parte dessa igreja, né? Ao longo das etapas da história humana, segundo as disposições do Pai. Né? Com efeito, desde a origem do mundo, a igreja foi prefigurada, né? Já estava no coração do Pai. Foi admiravelmente preparada na história do povo de Israel e na antiga aliança, como eu disse, né? No povo de Israel. Foi fundada nos últimos tempos. Né? Esses últimos tempos aqui, é muito importante eu explicar isso. O que quer dizer os últimos tempos? Nós vemos hoje todas as catástrofes, todas as coisas que acontecem hoje, nós dizemos, estamos nos últimos tempos. Nós já estamos nos últimos tempos desde quando Jesus se encarnou. Então os últimos tempos, ele começa desde a encarnação do Verbo e vai terminar quando Jesus voltar. Então nesses 2000 anos de igreja, nós estamos nos últimos tempos. Nós vivemos os últimos tempos. Foi manifestada pela efusão do Espírito e no fim dos tempos será gloriosamente consumada. A igreja só vai ser glorificada quando Cristo voltar e receber, né, o esposo receber a sua esposa no banquete nupcial nos céus. Né? Aí a igreja vai ser exaltada, vai ser glorificada. Aqui a igreja não vai ser exaltada. Os países não vão bater palma para a igreja e falar,
Que bom que a igreja foi glorificada. Os países não vão dizer isso. Os povos que não são cristãos não vão dizer isso. A igreja só vai ser glorificada no céu, com seu esposo. 760. A igreja é prefigurada desde a origem do mundo. Né? O mundo foi criado em vista da igreja. Olha só que expressão maravilhosa. Né? O mundo foi criado em vista da igreja. Ou seja, Deus, se eu vou criar um mundo, que eu vou criar uma igreja, essa igreja vai ser o meu povo, né? A minha família, como diz no parágrafo anterior. Deus nos chama a ser parte da sua família, como ser um pai, uma mãe, um irmão, um tio, um primo. Jesus nos chama a ser família com ele. Dizem os cristãos dos primeiros séculos. Então, os cristãos dos primeiros séculos diziam isso. O mundo foi criado em vista da igreja. Os primeiros cristãos tinham claramente a visão de que a igreja não é a visão da igreja que nós temos hoje, né? Que muitas pessoas hoje abrem uma garagem, botam a Bíblia embaixo do braço, aqui é uma igreja. Não. A igreja é muito mais invisível do que visível, né? A igreja é dentro de nós. Então, se a paróquia de Santa Teresinha aqui for destruída, acabou a igreja de Santa Teresinha? Não. A igreja de Santa Teresinha também somos nós. Só que nós precisamos de um templo, de um lugar físico, né? Onde tem parede de tijolo, onde podemos testemunhar a nossa fé, onde nós podemos receber os sacramentos. Né? Deus criou o mundo em vista da comunhão com sua vida divina. Comunhão esta que se realiza pela convocação dos homens em Cristo. E esta convocação se chama igreja. Então nós somos convocados a participar da igreja. A igreja é a finalidade de todas as coisas. E as próprias vicissitudes dolorosas, como a queda dos anjos e o pecado do homem, só foram permitidas por Deus como ocasião e meio para desdobrar toda a força de seu braço, toda medida de amor que ele queria dar ao mundo. Olha só, então Deus permitiu a queda dos anjos maus, Lúcifer e seus anjos, o pecado do homem, foram permitidos para a ocasião, para desdobrar a força de seu braço. E esse seu braço se chama Santa Igreja Católica. A Igreja Católica é o braço de Jesus Cristo estendido na humanidade. É o braço de Jesus estendido. Onde que Jesus nos deu lá na cruz, as graças que nós recebemos com Jesus pela sua morte e ressurreição, a igreja agora transmite essa graça, né? Como eu falei que Jesus disse, né? Coube a mim salvar a humanidade, agora cabe a você, igreja, vocês a igreja, distribuir essa salvação. Lá em Lucas 10:16, Jesus diz para os apóstolos, né? Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. O plano de salvação do Pai, né? O Pai envia o Filho e o Filho envia a igreja. Nós somos enviados por Jesus. Eu e você somos enviados a levar Jesus através das pessoas, através das nossas palavras, nossas atitudes, a nossa oração. Né? Ainda no 760, nessas letras menores. Assim como a vontade de Deus é um ato e se chama mundo, assim também sua intenção é a salvação dos homens, se chama igreja. Né? Aí o númerozinho 1343, a nota de rodapé embaixo, quem disse isso? São Clemente de Alexandria. São Clemente de Alexandria morreu no ano 215. Então lá no terceiro século da igreja já tinha essa dimensão, esse conhecimento do que é a igreja. Né? Assim como a vontade de Deus é um ato, né? Deus tem uma vontade. Qual é o ato de Deus? Chamar o mundo, né? Criar o mundo. Foi a vontade de Deus, criar o mundo. Assim também sua intenção de salvar os homens se chama igreja. Então Deus quis salvar os homens. Como é que eu vou salvar os homens? Através da igreja. Então esse papo furado de que a igreja não salva, isso é um papo furado. Isso é para quem é evangélico. Quem é evangélico pode dizer isso. Agora eu e você que somos católicos não podemos falar isso. Nós precisamos da igreja para nos salvar. Porque é na igreja que nós recebemos os sacramentos. É na igreja que nós recebemos o perdão dos pecados. (761) parágrafo. Né? A igreja é preparada na antiga aliança, né? Lá no povo de Israel. O congraçamento, né? Palavra difícil de falar, né? Não é botar a convocação do povo de Deus, é melhor. Começa no instante em que o pecado destrói a comunhão dos homens com Deus e a todos os homens entre si. Está falando aqui do pecado original. Né? A convocação da igreja é, por assim dizer, a reação de Deus ao caos provocado pelo pecado. Então, o pecado original provocou essa separação do homem com Deus. Então Deus pensou, né?
Vamos dizer que com a nossa mentalidade humana, né? Eu quero salvar a humanidade. Como é que eu vou salvar a humanidade? Eu vou salvar a humanidade com a igreja. O problema que o pecado original nos trouxe, a solução para acabar com o pecado original foi a igreja. Né? A morte e ressurreição de Jesus e Jesus enviando a igreja. Porque é através da igreja que o pecado original é apagado com a graça de Cristo na cruz. Né? Do batismo. O batismo só tem a sua validade, o batismo só tem o seu poder salvífico por causa dos méritos de Jesus na cruz, né? pela sua paixão, morte e ressurreição de Jesus. Que o batismo apaga a mancha do pecado original. Então, o pecado original trouxe uma consequência negativa. A igreja traz uma consequência positiva. Né? Lá no parágrafo 845, uma coisa muito bonita escrito lá. 845. Parágrafo 845 está dizendo aí: é para reunir novamente todos os seus filhos que o pecado dispersou e desgarrou, que o Pai quis convocar toda a humanidade na igreja de seu Filho. A igreja é o lugar em que a humanidade deve reencontrar sua unidade e sua salvação. Ela é o mundo reconciliado. O que é o mundo reconciliado? A igreja. O mundo reconcilia-se com Deus através da igreja. Então olha como é que a igreja é importante. Como que eu, como católico, pode dizer que a igreja não é necessária para a minha salvação? Se é na igreja que eu sou reconciliado com Deus. É através da igreja que o mundo é reconciliado com Deus. Né? E quem disse isso aqui, ó, nesse númerozinho 1524, quem disse isso foi Santo Agostinho. O mundo é reconciliado, ou seja, a igreja é o lugar onde a reconciliação do mundo acontece. Ela é esse navio que navega bem neste mundo ao sopro do Espírito Santo. Né? Bonita essa expressão, né? A igreja é um barco, né, que navega pelo sopro do Espírito Santo. Né? O Espírito Santo que impulsiona a igreja. Com as velas da cruz do Senhor plenamente desfraldadas. Né? A cruz ali, as velas abertas ali, e o Espírito Santo soprando nas velas, guiando a igreja. Né? Como nós vimos no 8º artigo do Credo, né? O Espírito Santo é a alma da igreja. Né? O Espírito Santo faz a igreja lembrar das coisas que Jesus fez e falou. Né? O Espírito Santo é o HD da igreja. Né? Outra referência e citação de baixo. 1525, nota de J.P., quem disse isso? Santo Ambrósio. Santo Ambrósio foi que batizou Santo Agostinho. Né? Segundo outra imagem, cara aos padres da igreja, ela é figurada pela Arca de Noé, a única que salva do dilúvio. Né? Então a igreja é a única. A prefiguração da igreja, a imagem que os santos padres tinham da igreja é como se ela fosse a Arca de Noé. A Arca de Noé que salvou ali algumas pessoas do dilúvio, que destruiu o mundo inteiro e alguns animais. A igreja é essa arca, onde nos salva do dilúvio do pecado desse mundo. Então, meus irmãos, comparando a Arca de Noé, essas pessoas da Arca de Noé que não entraram na arca e se perderam, nós que se não entrarmos na igreja também nós podemos nos perder. Então é preciso o mais rápido possível voltar para a igreja. É possível o mais rápido possível voltar a ser mais igreja, a se tornar igreja. Como que eu estou fora da igreja, você me pergunta? Quando eu estou em pecado mortal. Eu me afasto de Deus, eu saio da igreja. Quando o padre nos dá absolvição, o padre fala isso, né? Pelo ministério da igreja, te concedo perdão e a paz. Eu te absolvo dos seus pecados em nome do Pai, do Espírito Santo. Então, a igreja ali, quando nos dá o perdão, ela dá o perdão de Deus e dá reconciliação com a igreja. Porque o meu pecado ofende as outras pessoas que são parte da igreja. Porque nós somos parte de um corpo, São Paulo diz, né? Se eu der uma martelada no meu dedinho aqui, mindinho, só o meu dedinho vai sentir dor? Não, meu corpo inteiro vai sentir dor. Então, quando eu peco, você sofre. Quando você, que está me vendo agora, peca, eu sofro. Agora, quando eu me santifico, você também se santifica se você estiver na igreja. Então, quando a igreja se santifica, todo o seu corpo misto se santifica. Olha só que dimensão espiritual a igreja tem. Nós, católicos, não podemos dizer que a igreja não é necessária para a salvação, que a igreja não salva. Igreja salva. Para nós, católicos, a igreja salva. Para quem é evangélico, fala que a igreja não salva, isso é um assunto deles.
Nós não compartilhamos com a fé deles, e nem eles compartilham com a nossa fé. Então nós que somos católicos, nós devemos cada vez mais firmar dentro de nós. Nós somos igreja, nós precisamos da igreja para ser salvos. Nós precisamos da igreja para ser salvos. Então, gente, por hoje, só como eu falei que eu ia dividir esse tempo, né? Então, para o próximo encontro, a gente vai continuar falando sobre a igreja, né? Espero que você, nesses versículos que eu disse hoje aqui, que você possa depois ler os outros que eu não li, até esse que eu li, né? E entender o que é igreja. Nós precisamos ser igreja, nós precisamos ter igreja. A igreja é necessária para a nossa salvação. A igreja o mundo se reconcilia com Deus através da igreja. Se você ainda está fora da igreja, venha para a igreja, volte para a igreja. Como, Carlos, eu faço isso? Procura se confessar, se arrependa dos pecados e volta. Padre, eu quero voltar a ser igreja. Eu quero voltar a ser igreja. Porque não tem como a gente estar doente, meu braço está doente. Eu vou deixar meu braço lá no Arroz Sertão e vou voltar para casa? Não, não tem como um membro do corpo se sarar se ele não estiver no corpo. Então não tem como um membro da igreja se salvar, se curar, se ele não estiver na igreja. Entendeu? A dimensão espiritual que a igreja é. Que coisa maravilhosa. E espero você para as próximas aulas para a gente poder divulgar, para a gente poder dizer mais o que é ser igreja. Tá bom? Vamos agradecer a Nossa Senhora que intercedeu por nós até aqui. Que Nossa Senhora possa abençoar o seu final de semana, a sua semana, o seu trabalho, a sua vida, a sua casa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.